Olá! Você é dono de empresa? Possui alguma propriedade rural? Possui alguma demanda de serviços ambientais ou conhece alguém que possua? Por acaso você já ouviu falar sobre as consultorias ambientais e sobre os serviços que elas oferecem? Não? Então vem para cá conhecer um pouco mais sobre esse universo das consultorias ambientais. E se você já conhece, fica com a gente mesmo assim, para no final você de repente dar alguma sugestão, de repente ter alguma informação nova que possa te acrescentar. Bom, então antes de falar das consultorias, eu vou me apresentar. Eu sou a Bárbara, eu sou engenheira ambiental, recém-formada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, e atualmente eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, e atuo como engenheira também, aqui em São Paulo. Então, hoje nós da Arpário Ambiental, a gente entendeu que ainda existem muitas dúvidas sobre esse setor ambiental e o que as consultorias ambientais podem oferecer, e por isso a gente decidiu fazer esse vídeo. Então, para começar, é legal a gente introduzir, né? Aqui eu tenho uma definição sobre o que é consultoria ambiental. Ela garante o cumprimento das normas e leis ambientais com o intuito de preservar a empresa de arcar com multas altíssimas e processos judiciais, além de garantir que o empreendimento em questão não seja prejudicial para o meio ambiente. Então, a gente entende que, né, já é sabido que existem muitas leis, desde a Constituição Federal até leis federais, estaduais, municipais, que tenham o objetivo de garantir a preservação ambiental, e as consultorias têm um papel fundamental para auxiliar os empreendedores, pessoas físicas e jurídicas, estarem de acordo com as legislações vigentes. Mas então, quais são os serviços que as consultorias ambientais oferecem? É claro que existem muitas consultorias ambientais no Brasil afora, e elas podem oferecer uma infinidade de serviços, assim, existem muitos serviços mesmo que uma consultoria ambiental pode oferecer. Então, algumas optam por oferecer alguns serviços diversos, de áreas diferentes, né, serviços diferentes, e outras optam por ser especialistas num determinado serviço. Então, olha, eu ofereço tudo que eu puder oferecer dentro de um determinado setor ambiental, sabe? Algo mais restrito. Bom, mas então quais são esses serviços? É claro que existem muitos, como eu disse agora, então a gente pegou os mais comuns, os que são mais comuns da gente ver nas consultorias, mas de repente com certeza faltou alguma coisa aqui nesse vídeo. Tanto é que é muito legal você realmente assistir, anotar e no final você dar suas sugestões. Sabe, olha, acho que faltou tal coisa, poxa, eu trabalho com tal coisa, você esqueceu de falar isso é tão importante, isso é tão comum, isso pode acontecer. Então, por favor, assista com muita atenção e tenho certeza que a gente pode compartilhar muito conhecimento. Bom, então, o primeiro serviço mais comum oferecido no Brasil inteiro pelas consultorias é o licenciamento ambiental. O licenciamento ele foi citado pela primeira vez como um instrumento de gestão ambiental da Política Nacional de Meio Ambiente, que é aquela famosa lei que as pessoas da área ambiental conhecem muito, né? A 6.938 de 81. Então, essa lei, além de ela citar pela primeira vez o licenciamento ambiental, ela criou o CONAMA e as competências do CONAMA. Então, a partir daí, depois de criado o CONAMA e as suas competências, o CONAMA lançou uma resolução, em 1997, a resolução 237, que fala especificamente do licenciamento ambiental. Então, o que fala nessa lei? O licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, então esse órgão ambiental vai depender do estado, do município que você está, podem ter órgãos ambientais diferentes, e esse procedimento ele licencia tanto a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos. Mas que empreendimentos são esses?
são atividades utilizadoras de recursos ambientais, atividades potencialmente poluidoras ou que possam vir a causar alguma degradação ambiental. Então, o licenciamento ele foi criado, né, para licenciar, como eu já disse, e conseguir, de certa forma, monitorar essas empresas para ter uma prevenção ambiental mesmo, uma prevenção de ocorrência de poluições e etc. Bom, e aí, o que sai desse licenciamento, né? Do licenciamento vem as licenças, as famosas licenças que a gente conhece. Então, a primeira licença é a licença prévia. Essa licença ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade. E aí, nessa licença, vem aprovando a localização, a concepção e atestando a viabilidade ambiental daquele empreendimento ou atividade. E aí, nela já vem alguns requisitos e algumas condicionantes para serem atendidos nas próximas fases de implementação do projeto. Então, basicamente, nessa licença prévia, a gente tem todo um estudo, uma caracterização daquele empreendimento ou atividade que vai ser colocado, para que vai ser inaugurado, para garantir que, ainda que esse empreendimento possa causar alguma degradação ambiental, que aquele projeto vai ter medidas mitigatórias e medidas preventivas para que não ocorra essa degradação ambiental, certo? É isso. Depois, a gente tem a licença de instalação. Então, nessa licença, ela autoriza a instalação do empreendimento. Até então, era mais para falar da localização, das características do meio ambiente, do empreendimento no meio ambiente, como que ele pode impactar tanto positivo quanto negativamente, certo? Agora, essa licença de instalação é realmente para aprovar a instalação, porque a gente possui impactos diferentes quando a gente está instalando e quando a gente está operando, certo? Então, nessa licença de instalação, vem incluso também medidas de controle ambientais e outras condicionantes para que durante a instalação o impacto negativo seja o mínimo possível, ok? Depois, a gente então já falou de licença prévia, de licença de instalação e a gente tem a licença de operação. Então, essa licença, ela autoriza a operação do empreendimento, da atividade, certo? E nela possui também vários condicionantes que esse empreendimento ou atividade tem que respeitar e tem que seguir. E aí é legal porque, assim, a licença prévia e a licença de instalação, elas são feitas, antes da instalação do empreendimento ou atividade e durante a instalação. E acabou. Depois você não precisa tirar elas de novo. Mas a licença de operação, você precisa renovar a cada 4 anos. Você pode acabar precisando de uma licença de instalação, que na verdade seria uma licença de ampliação. Se, olha, eu já tenho meu empreendimento e agora eu quero colocar uma casinha ali num canto, sabe? Então, aí você vai precisar de uma licença de ampliação. Sim. Mas, do contrário, se, olha, minha planta tá assim, tá fechada, eu não vou mudar mais. Tem determinado tempo, depende da atividade, você tem que ir renovando essa licença de operação, certo? Então, no anexo 1 da resolução 237, tem uma lista de muitos empreendimentos ou atividades que são possíveis degradadoras da qualidade do meio ambiente e, por isso, precisam de licenciamento ambiental. Então, um exemplo disso é extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria química, indústria de produtos alimentares, dentre outras. Tem uma lista muito grande, então eu sugiro que você vá lá, dá uma conferida, procure a resolução CONAMA 237 e lá no anexo 1 tem essa lista enorme de empreendimentos, ok? Então, um outro serviço que é muito comum das consultorias oferecerem é o gerenciamento de resíduos sólidos. Resíduos sólidos tem sido uma problemática assim, há muito tempo, e só foi criada uma lei mesmo que fale especificamente de resíduos sólidos em 2010. Então, vamos dizer aí que esse tratamento que a gente tem hoje para resíduos sólidos ainda é algo novo. E essa lei,
que eu comentei é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A Lei 12.305 de 2010. Ela é a principal lei que a gente utiliza para, né, consultar questões de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o serviço mais comum oferecido pelas consultorias ambientais em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos é a elaboração do PGRS, né? A gente que é da área ambiental ouve falar sempre. O PGRS é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Bom, esse PGRS, ele descreve o empreendimento ou atividade, né? O que essa atividade ou empreendimento faz, o que produz, enfim. Faz um diagnóstico de todos os resíduos sólidos gerados dentro dessa indústria e nessa atividade, divide eles por origem, volume e outras características, propõe ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de acidentes, né? Dentre outros assuntos. É um documento bem abrangente que fala de toda a gestão de resíduos de uma empresa ou de uma atividade. E aí, existem outras variações desse PGRS, né, desse Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, que é o PGRSS e o PGRCC, certo? E aí, vocês podem perguntar, mas tá, já existe um PGRS, para que desmembrar em PGRSS, para que desmembrar em PGRCC? Antes de explicar essa diferença, o porquê disso, né? Então, vamos falar um pouquinho do PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Ele é um plano específico para tratar os resíduos de serviços de saúde de empreendimentos, como laboratórios, hospitais, consultórios odontológicos, clínicas de estética, dentre outros. E enquanto o PGRCC, ele é um plano de gerenciamentos para tratar de resíduos da construção civil. Então, por que a gente tem essa diferenciação desses dois, além do PGRS normal? Porque esses dois resíduos, eles são considerados resíduos perigosos. Então, eles são resíduos que oferecem grande risco à saúde humana e à qualidade do meio ambiente, se eles forem depositados de forma incorreta. Então, por isso a gente tem um PGRSS e um PGRCC. E até por a questão dos riscos, né? Os resíduos de serviço de saúde, eles oferecem riscos biológicos, químicos, eles oferecem uma série de riscos para a saúde humana e para a qualidade do meio ambiente. Enquanto tem, inclusive, alguns resíduos radioativos dentro desse meio do PGRSS, né? Enfim, enquanto o PGRCC, ele tem a caracterização dos resíduos é diferente. Então, eles são tratados de forma diferente, certo? E os dois são perigosos. Então, criou-se esses PGRSS e PGRCC para dar mesmo mais uma atenção para como esse tipo de resíduo vai ser gerenciado. Basicamente é isso. Então, além das consultorias elaborarem o PGRS, né, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elas ainda, algumas são especialistas em fazer a destinação correta desses resíduos, em fazer reciclagem, coprocessamento e vários outros processos que envolvem o reaproveitamento dos resíduos. Qualquer resíduo gerado dentro de uma empresa ou de uma atividade que não seja doméstica é de responsabilidade, né, daquela pessoa jurídica, certo? Então, a coleta pública, ela acontece só para resíduos de caráter doméstico. Se não, o resíduo não é doméstico, ele tem um grande volume, e esse volume é gerado por uma empresa, então essa empresa tem que dar um jeito de destinar esses resíduos. Ela tem que arcar financeiramente com esses resíduos, certo? Então, a forma mais comum que a gente escuta falar sempre é mandar para o aterro. Só que mandar para o aterro, além de ter um custo alto,
ainda tem a questão de que a gente diminui a vida útil desse aterro, né? Porque tem muitos resíduos que vão para lá que poderiam ser reaproveitados. E por isso que existem consultorias especializadas nesse assunto, certo? Porque aí elas pegam vários tipos de resíduos, reciclam, fazem alguns processos para que eles possam voltar para a cadeia produtiva. Além disso, ainda falando sobre gerenciamento de resíduos sólidos, existem muitas consultorias que estão aí se especializando, que já são especialistas em implantar a logística reversa. A logística reversa ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social que é caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios para viabilizar a coleta e restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial. Você vai perguntar, quê? Não entendi nada que você falou. Basicamente, assim como está mostrando aqui na foto, a logística reversa é um conjunto de ações para fazer com que parte daqueles resíduos que foram produzidos por determinado fabricante volte para a cadeia, né, para o ciclo produtivo. Porque quando o resíduo ele vai para o aterro direto, ele só tem custo, não tem reaproveitamento nenhum daquele resíduo, certo? Sendo que ele pode sim ser reciclado, passar por processos para voltar. E isso é muito interessante, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista econômico. Acontece que a logística reversa ela é um pouco complicada, porque ela precisa de acordos setoriais. Então, o fabricante tem que conversar com o varejista, né, que é o comerciante, que tem que conversar com nós, usuários, para encontrar uma forma daquela embalagem que estava ali na minha casa, tipo, sei lá, embalagem de PET, retorne para o fabricante. Isso não é tão simples. E hoje, inclusive, está bem alta esse assunto e discussões sobre o assunto. Então, tem muitas consultorias que realmente prestam serviços para empresas que querem implementar a logística reversa, porque tem todo um planejamento e é bem, assim, complicadinho, tem bastante coisas aí envolvidas e por isso tem muita consultoria trabalhando nisso também. Outra área, né, de especialização, outro serviço que as consultorias oferecem é o gerenciamento de áreas contaminadas, que eu amo, que inclusive estou fazendo pós, estou me especializando nisso, é um assunto interessantíssimo. E por que as consultorias ambientais trabalham com isso? Porque as áreas contaminadas, elas são áreas que possuem alguma substância contaminante no solo ou na água subterrânea. Então, muitas empresas instaladas em capitais de todo o mundo, começou principalmente na década de 50, 60, elas saíram dessas áreas de capitais, né, porque os impostos eram mais altos, e elas foram para o interior. E isso empresas, assim, de todo mundo, elas se mudaram. E aí geraram os brownfields, que a gente chama, que são basicamente do inglês, né, brown é marrom, field é campo, então seria um campo marrom. Mas o que é isso? Porque essas empresas, elas, nessa década de 50, 60, não se existiam legislações falando sobre meio ambiente. E naquela época se acreditava que eram boas práticas enterrar os resíduos. Então, hoje, mas assim, enterrar sem a preparação do solo. Porque hoje a gente sabe que existe o aterro para aterrar aqueles resíduos, mas que é importante que a gente reaproveite os resíduos recicláveis, os resíduos orgânicos, né? E aí só vá realmente rejeito, só aquilo que não dá para aproveitar para o aterro. Esse é o ideal. Claro que a gente sabe que não acontece assim, dessa forma, mas a gente vai chegar lá um dia. Mas esse é o ideal, porque tem muita coisa para aproveitar no meio de todos esses resíduos, certo? E antigamente acreditava que assim, olha, eu tenho resíduos de vários tipos, inclusive radioativos, que são extremamente prejudiciais à saúde humana, e eu vou enterrar ele. Enterrei, acabou o problema. Não vejo mais, acabou o problema. Mas hoje, a gente sabe que não é assim. Acontece que lá na década de 50, 60, não sabia que era assim que funcionava. Então, muitas dessas empresas saíram dos locais que elas estavam primeiramente, se deslocaram para locais onde o imposto era mais barato,
Só que acontece que o passivo ambiental, que a gente chama, a contaminação, ficou ali, né? A empresa saiu, mas a contaminação estava ali. Então, começou a se falar em áreas contaminadas quando começaram a aparecer muitos problemas de saúde pública por contaminação da água subterrânea, por exemplo. Porque muita gente utilizava essa água subterrânea para abastecer suas casas, para tomar banho, para fazer as necessidades básicas, né? Escovar dente, fazer comida. E isso começou a gerar muitos problemas na população no geral. Claro que os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, foram os primeiros a terem esses problemas, porque foram os primeiros onde estavam instaladas as indústrias, né? Então, começou a aparecer esses problemas lá. E eles foram os primeiros também a implementar e criar legislações nesse sentido. Bom, e aí no Brasil, o primeiro documento oficial que foi elaborado e lançado foi em 1999 pela CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo. E por que em São Paulo? Novamente, porque do Brasil todo, São Paulo é a área mais desenvolvida economicamente, então as primeiras empresas se instalaram em São Paulo, certo? E os primeiros problemas começaram a acontecer em São Paulo, problemas de saúde pública por contaminação de água e solo, certo? E aí, o primeiro documento que apareceu foi o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, da CETESB, certo? Aqui, ó, a gente tem algumas notícias de áreas contaminadas, ó. Campinas tem 10 áreas contaminadas, a área contaminada por descarte de substância será limpa após perícia. Limeira tem 10 áreas contaminadas, 70% em postos de combustíveis. Laudo comprova a contaminação da água. CETESB aponta 74 áreas contaminadas em Paulínia. Enfim, a gente tem muita notícia, tem muita coisa em relação a isso. E essa área é relativamente nova. Ainda se estuda muita coisa, ainda precisa investigar muita coisa, certo? E aí o que acontece? Bom, os principais procedimentos para gerir essas áreas contaminadas são os documentos, a avaliação ambiental preliminar. Nessa avaliação, a gente realmente avalia como está a área, tenta encontrar algum indício de contaminação. Por exemplo, eu posso ir num posto de combustível. Se eu vejo uma mancha de óleo lá no posto de combustível, então eu consigo entender que, olha, tem algum indício, porque se tem aquela mancha pode ter impermeabilizado no solo, porque o concreto ele não impermeabiliza 100%, ok? E então eu posso sim ter uma contaminação no solo e na água subterrânea. A gente classifica essa área ela já é, na verdade, uma área potencial de contaminação e ela pode ser classificada, se encontrar algum indício, como área suspeita de contaminação. Uma vez que ela é suspeita, a gente precisa fazer a investigação confirmatória, que é o quê? Coletar uma amostra de água de solo, levar para o laboratório para confirmar se existe contaminação, certo? Uma vez que foi confirmada que a área foi classificada como área contaminada, porque na investigação confirmatória a gente já confirmou que tem contaminação, então a gente precisa fazer a investigação detalhada. A investigação detalhada, ela é um documento que realmente vai detalhar as características da fonte de contaminação e do meio afetado, vai dimensionar então essa área contaminada, os tipos de contaminantes que tem ali, qual a concentração deles, dentre outros aspectos. Vai realmente detalhar as características daquela contaminação, certo? Depois disso, tem também a avaliação de risco, que a gente precisa saber se aquela contaminação ela oferece algum risco para a saúde humana e para o meio ambiente. Se é confirmada a avaliação de risco, então a gente precisa remediar. E aí vem o processo de remediação da área até que ela esteja reabilitada. Enfim, é um procedimento bem grande, tem muita coisa. E é algo que está bem em alta, principalmente em alguns estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro tem aí alguma coisa sobre isso. Então, é uma área muito legal, tem muito ainda o que crescer,
certo? Outro serviço oferecido pelas consultorias, também que é muito comum, é monitoramento ambiental. Geralmente o monitoramento, ele entra como um condicionante da licença de operação dos empreendimentos. Então, as empresas precisam, por exemplo, monitorar a qualidade da água, precisa fazer a análise da qualidade dessa água. Muitas empresas utilizam água de poço, né, para abastecimento ou para o processo produtivo. E elas precisam analisar constantemente a qualidade daquela água, porque tem humanos, né, tem funcionários que usam daquela água, certo? Para suas necessidades básicas. Tem também monitoramento do solo. Como eu falei, lá para fazer o gerenciamento de áreas contaminadas, a gente precisa monitorar o solo, não sempre, mas tem um período que você precisa estar monitorando para ver se aquela contaminação, eu estou remediando a área, essa contaminação está diminuindo? Tá, como que eu vou saber disso? Eu preciso monitorar, certo? Monitoramento do ar. Então, tem muitas empresas, né, que tem essas chaminés, igual tá aqui na foto, e que poluem absurdamente. Você tem todos os requisitos ali de partículas. Olha, essa partícula não pode passar de determinado valor. Essa substância não pode passar do valor X ou Y. Então, a gente precisa fazer um monitoramento constante, as empresas precisam fazer um monitoramento para garantir que elas não estão poluindo e degradando o meio ambiente, certo? E aí, as consultorias, algumas empresas têm esse setor de gestão ambiental e fazem já esse procedimento por elas mesmas, de estar sempre monitorando, mas outras optam por realmente contratar um terceiro, que seria a consultoria ambiental, para fazer esse monitoramento, certo? Outro serviço bem comum que as consultorias oferecem é o gerenciamento de recursos hídricos. Então, muitas consultorias, elas são especializadas em fazer análises físico-químicas de água e efluente, bem como fazer o tratamento deles. Algumas projetam estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, mas ainda assim, esse projetar ET e ETA, né? Como eu falei, é um trabalho mais complicado, um trabalho mais abrangente, e algumas consultorias acabam não oferecendo tanto esse serviço técnico por, de repente, necessitar de mais responsabilidade, etc. Mas a outorga de direito de uso de água é algo assim extremamente comum. Então, nem toda a consultoria vai oferecer, claro, mas a maioria vai oferecer essa outorga, né? Vai oferecer esse serviço de outorga de direito de uso de água. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma consultoria que trabalha com recursos hídricos. Nem todas vão oferecer elaboração de projeto, porque é algo maior, né? Só que a maioria, quando fala que trabalha com gerenciamento de recursos hídricos, oferece essa opção de tirar a outorga de direito de uso de água. Bom, então, vamos dar um exemplo. O seu Zé, ele comprou um terreno num local que não passa a rede de abastecimento de água e esgoto, certo? E aí, ele precisa de um poço de abastecimento, ele precisa de uma fossa séptica, precisa de um sumidouro, que são sistemas, né, individuais de abastecimento e tratamento de água e tratamento de esgoto, certo? E aí, o seu Zé, porque até então a gente estava falando de empresas. O seu Zé, pessoa física, ele pode contratar um serviço de consultoria? Claro que sim, ele pode, com certeza ele pode, certo? Porque, então, muitas consultorias oferecem esse serviço, né, de não só fazer o projeto do posto de abastecimento, da fossa, do sumidouro, como muitas constroem mesmo posto de abastecimento, fossa e sumidouro, certo? Além disso, existem muitos outros projetos ambientais que uma consultoria ambiental pode oferecer, como fazer projetos de estação de tratamento de água, que era o que a gente já tinha falado, estação de tratamento de esgoto, drenagem urbana, projetos de drenagem, as consultorias podem fazer com certeza, projetos de aterro sanitário,
projetos de caixa separadora de água e óleo. Então, é bem abrangente essa parte de projetos. Muitas consultorias oferecem, foi o que eu falei, podem oferecer todos esses que tá aqui, podem oferecer até mais, ou de repente, olha, eu sou especialista só em projetos de estação de tratamento de água e esgoto, certo? Outro serviço bem comum é o plano de recuperação de áreas degradadas, certo? O tal do PRAD, famoso PRAD. A gente sabe que o PRAD, ele começou e ele foi criado para recuperar áreas de mineração. Porque a gente já sabe que depois de finalizada uma atividade de mineração, essa área de extração mineral, ela fica totalmente inutilizada e degradada, como está aí na foto, certo? Não tem o que fazer mais, não tem plantação ali, fica realmente um buraco sem vida. E ainda esse buraco, né, conforme vai acontecendo erosão e caindo chuva, vento e etc., ele pode ficar cada vez maior. Com esses processos de intemperismo, ele só vai aumentando e degradando cada vez mais o meio ambiente. Então, sabendo disso, né, foi criado esse PRAD, certo? E aí, o PRAD, só que assim, ele foi criado especificamente, a primeira vez que se comentou disso em legislação, o PRAD foi criado para recuperar áreas degradadas de mineração. Mas hoje a gente utiliza o PRAD para várias outras situações, certo? Então, ele deve ser feito para qualquer área que tenha ocorrido alguma alteração das propriedades ambientais naturais, né, daquele lugar. Então, é mais comum hoje a gente fazer PRAD para áreas de preservação permanente. Então, a legislação ela é muito restrita para essas áreas, né, para essas propriedades que ficam próximas a APPs, que a gente sabe que são aquelas áreas ali próximas de corpos hídricos, né? Então, tem que ter um cuidado com isso. A gente utiliza muito o PRAD para essas questões, mas não só isso, claro, certo? Então, o PRAD, o que ele apresenta? Ele deve apresentar os métodos, as instruções, materiais necessários para retornar o local degradado para uma forma de uso do solo, né? Então, a gente pegar aquele solo degradado e tornar ele utilizável de novo, certo? Então, uma das coisas que o PRAD faz é recuperar as espécies nativas da região, utilizando técnicas diferentes, como, por exemplo, transposição de solo orgânico. A gente costuma falar muito que o solo orgânico ele é extremamente rico, e quando você tira essa parte, essa primeira camada do solo, é muito importante não jogar fora, não jogar por qualquer lugar, porque a gente precisa. Nessas áreas em que o solo está degradado, a gente colocar esse solo orgânico por cima ajuda muito no desenvolvimento e na recuperação da área. Então, é muito importante. Você aí que está estudando, que também é recém-formado, ou que tem algum envolvimento com a área ambiental e não sabia disso, comece a se atentar para não jogar fora essa primeira camada do solo, porque ela é riquíssima, certo? Outro serviço comum também apresentado pelas consultorias é a perícia ambiental. A perícia ambiental, ela pode ser requisitada por uma das partes de um processo judicial ou pelo próprio juiz para esclarecer as questões que estão ocorrendo ali, porque afinal o juiz, ele se formou em direito, ele se especializou ali em todas as legislações, mas ele não conhece nada de termos técnicos de meio ambiente. E ele precisa dessa perícia, do laudo pericial, para traduzir para ele aquilo que ele não sabe. Então, olha, está acontecendo isso, isso, isso na área, certo? Então, a perícia judicial, né, ela é... A perícia ambiental, na verdade, desculpa, ela é realizada durante a fase de instrução de um projeto judicial, criminal ou civil. E, né, o final, o resultado dessa atividade é o laudo pericial, como eu já disse, que vai traduzir ali para o juiz o que está acontecendo naquela área, certo? Então, ele visa responder sobre a origem, a magnitude, a abrangência e as consequências de determinada situação. Então, as quais, né, via de regra, é alguma poluição, alguma queimada,
desmatamento ou ocupação de áreas de preservação permanente que a gente acabou de comentar. Então, as atividades de perícia, elas incluem a avaliação dos impactos ambientais em campo e a valoração desses danos, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma perícia, a gente tem vistoria em campo, tem pesquisa e análises documentais e evidências técnicas que respondam aos requisitos formulados ali pelo juiz, né, no processo judicial. Então, as consultorias, elas principalmente prestam serviços como apoio técnico para escritórios de advocacia, então elas fazem toda essa perícia e traduzem essas questões para os advogados de um escritório de advocacia, certo? Ou as consultorias podem prestar serviço para a pessoa física, por exemplo, eu sou um fazendeiro, eu tenho uma propriedade, eu estou passando por um processo judicial e eu resolvi contratar uma perícia ambiental para ver o que está acontecendo, porque às vezes aquele cara ali, um fazendeiro que precisa pagar muito para, né, restituir uma área de preservação permanente, muitas vezes ele não acredita no perito oficial, ele acha que estão querendo tirar dinheiro, então ele resolve contratar um perito dele particular, certo? Então as consultorias podem trabalhar nisso também. Bom, então como a gente falou, o laudo pericial, né, ele fala da origem, das consequências, da magnitude daquele impacto. Outra área muito comum são os treinamentos e educação ambiental. Nossa, muitas consultorias oferecem isso, inclusive isso é algo que a gente está oferecendo com esse vídeo, né? Por quê? Ainda falando um pouco sobre essa área de gerenciamento de áreas contaminadas, que eu posso falar melhor porque é o que eu trabalho, existe muita dificuldade de investigar o que está acontecendo embaixo do solo. E não só no solo, claro, por exemplo, alguém que trabalha ali nos rios e nos impactos de rios, lagos, você não está vendo aquilo, certo? Aquilo está lá embaixo, assim como o solo. Não dá para a gente simplesmente, se eu pego uma amostra de solo, eu já mudei todo aquele ambiente que ele estava, certo? A estrutura do solo, etc. Então, é muito difícil a gente entender o comportamento de um contaminante no solo, certo? Lá embaixo, onde não dá pra gente só cortar, deixa eu ver o que está acontecendo. É muito complicado. Então, e assim, no meio ambiente no geral, tá? Eu estou falando especificamente dessa área porque é com que eu trabalho. Mas no meio ambiente no geral, a gente ainda tem muita dificuldade de entender como que uma atividade antrópica, como que uma contaminação, uma poluição afetou determinado ecossistema. Ainda é bem difícil de entender essas coisas, porque a gente está falando não só de ambiente macro, mas de micro, e que acaba influenciando no macro, é bem complicado. Então, exatamente, para que a gente entenda e saiba determinar e criar medidas para mitigar e prevenir esse tipo de contaminação e poluição, a gente tem desenvolvido, né, o mercado mundial tem desenvolvido técnicas cada vez melhores para fazer essas investigações bem feitas, para que quando a gente for remediar ou mitigar uma certa poluição, contaminação de determinada área, para que a gente consiga chegar no melhor resultado possível, certo? E aí, essas novas tecnologias que vêm surgindo, a gente precisa o tempo todo se capacitar. Então, assim como o médico, não é só o médico que tem que se capacitar o tempo inteiro, o profissional da área ambiental também, e assim como outros profissionais, a tecnologia está aí, a gente vem se desenvolvendo cada vez mais. Então, essa área de treinamento e educação ambiental, ela é bem legal, as consultorias oferecem assim, bastante cursos e treinamentos para a capacitação do profissional, certo? Mas aí vocês vão me perguntar, né? Para quem é interessante esses serviços? Quem que são os clientes das consultorias? Então, aqui, ó, empresas poluidoras, como a gente já falou lá na lei, na resolução CONAMA 237, todas aquelas empresas, postos de combustíveis, propriedades rurais, frigoríficos, certo? Usinas, indústrias de pequeno, médio, grande porte,
profissionais, estudantes, né, profissionais autônomos da área ambiental, porque tem muito profissional, poxa, eu trabalho sozinho, eu desenvolvo projetos sozinhos e de repente me veio uma demanda, eu não sei o que fazer com aquilo, então vamos se capacitar, certo? Ou então vamos pedir um apoio técnico para uma consultoria que tem mais conhecimento que eu, isso é muito comum. Estudantes, né, nesses cursos de capacitação e etc., também podem consumir esses serviços das consultorias ambientais. Então, é isso, né? A Arpário Consultoria, a gente está entrando no mercado e é uma empresa de consultoria e engenharia ambiental presente nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, especializada em serviços principalmente de licenciamento, gerenciamento de áreas contaminadas, gerenciamento de resíduos sólidos e demais projetos, assim, alguns projetos, demandas gerais que aparecem por aí. Então, lembrando que nós não abordamos todos os conteúdos e os serviços que uma consultoria pode oferecer, porque afinal eles são muitos e o vídeo ia ficar muito grande, muito denso, não ia compensar e provavelmente eu mesma não saberia falar de todos os serviços, porque realmente são muitos. Mas esses que nós falamos são os mais comuns, esses que foram abordados aqui, certo? E a gente abordou esses conteúdos de forma mais geral, sem entrar muito em cada um. Porque se a gente for entrar no licenciamento também, então a gente ia ter que especificar os estudos que tem para o licenciamento, como, por exemplo, o EIA-RIMA, o EAP, o estudo de impacto de vizinhança e outros tipos de estudos, certo? Então, a gente só mesmo quis mostrar uma visão abrangente do que é cada serviço desse, do que né, então, dentro de gerenciamento de recursos hídricos, o que pode uma consultoria oferecer, dentro de gerenciamento de resíduos sólidos, o que uma consultoria pode oferecer, foi bem geral, certo? Mas e aí? Você precisa de algum serviço de consultoria? Você conhece alguém que precisa dos nossos serviços? Você é estudante ou profissional da área? Você achou esse vídeo interessante? Esse vídeo agregou alguma coisa para você? Agregou algum valor para você? Então, comenta aí nos nossos posts. Deixem sugestões de melhoria para um próximo vídeo, sugestões de assuntos, comenta aí mesmo um feedback, olha, achei legal, olha, achei que faltou isso, pra gente é muito importante, porque a gente vai continuar, a gente quer continuar produzindo conteúdo, certo? E muito obrigada por assistir o vídeo, por tirar um tempinho seu para assistir esse vídeo, certo? Eu espero realmente que tenha te ajudado de alguma forma. Compartilha com seus amigos. E muitos abraços da Bárbara e da Arpário, ok?